O tema do ano, para nós, como igreja, será 2020, um ano de restauração. Restauração. Olhando um pouco o que tem acontecido no ano passado, pensando nas nossas lutas, pensando nas lutas pessoais, profissionais, orando e buscando a direção de Deus, eu acho que esse é um bom tema para nós. 2020, um ano de restauração. Então eu gostaria que você realmente, diante do Senhor, abrisse o seu coração, para que Deus possa falar o que Ele quer falar, através do Espírito Santo, através dos textos que nós vamos ler. Pensando em restauração, existe um trabalho muito bonito e muito minucioso de restauração de obras de arte. Talvez você já tenha visto, alguma reportagem sobre isso, algum documentário. E é muito rico e é muito especial esse trabalho, porque é um trabalho de recuperar o valor que se perdeu, ou de se recuperar a beleza de alguma coisa, de se recuperar o sentido de alguma peça, de alguma obra de arte. Então tem vários nichos que trabalham com isso, Obras de arte especificamente. Existe também restauração de carros antigos. Existe também restauração de prédios. Ali eu peguei uma imagem, por exemplo, da Catedral de Notre Dame, que pegou fogo recentemente. Então já estão num trabalho de restauração. Então, basicamente, restaurar algo não é necessariamente construir algo novo, mas é recuperar algum valor que se perdeu. Mas também envolve coisas novas, Envolve uma pintura nova, envolve às vezes uma estrutura nova, envolve um brilho novo. E quando eu penso em restauração na nossa igreja, restauração na nossa vida, eu penso nisso, porque a Bíblia fala de restauração. Deus é um Deus de recomeços. E não é difícil a gente encontrar vidas que perderam o brilho em algumas áreas. Não é difícil a gente encontrar pessoas com áreas destruídas. Seja pelo tempo, seja por acidentes, seja por descuido. Assim como acontece com as coisas naturais, também acontece na nossa vida. Em alguns momentos é possível que áreas da nossa vida precisem de restauração. E eu sei que nós vamos nos deparar com situações assim na nossa vida. A gente está falando de coisas valiosas ali, De obras de arte, de esculturas, de prédios. Sabe, o que tem de mais precioso para Deus é a vida humana. O Salmo 8 diz que o homem foi criado em glória, um pouco menor do que os anjos. Deus criou o homem segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus coroou a criação com o homem, com a vida humana. Só que, por causa do pecado, por causa do tempo, por causa do descuido, por causa de várias coisas, aquilo que é tão precioso, que é a obra de arte de Deus, que é a obra-prima de Deus, a vida humana, se deteriora. Então, por isso, quando a gente fala de restauração, a gente não está falando de algo que não é importante para Deus. Pelo contrário, a gente está falando de algo que está no centro do Evangelho. O Evangelho é justamente a restauração da beleza humana, da vida humana, do valor que se perdeu aos olhos de Deus. Então eu espero mesmo que a gente enxergue na nossa vida áreas em que Deus pode colocar as suas ferramentas e trabalhar para resgatar o brilho, a beleza da obra de arte que somos nós. Saber que você é uma obra de arte que Deus fez e Ele quer que você tenha o máximo valor. Mas por isso talvez seja preciso
restaurar algumas coisas. Então eu quero usar como referência... voltou aqui. Não voltou. Eu quero usar como referência a história de Neemias. Não vai ser um estudo do livro, é muito grande o livro. Mas eu quero usar como ilustração a experiência de Neemias. Vai ser uma reflexão bem ilustrativa mesmo, tá? Não é um estudo exegético assim do texto teológico, é uma reflexão. Porque Neemias enfrentou algumas situações que nos ensinam muito sobre restauração. Se você participou do curso de Panorama Bíblico, você vai lembrar que Neemias foi o responsável por reconstruir os muros de Jerusalém, né? Neemias reconstruindo os muros. Então a gente vai usar a história de Neemias. Como é que começa essa história sobre restauração? Começa com uma notícia ruim. Uma triste realidade. Diz assim o texto. Anani, Neemias que escreveu isso aqui. Um de meus irmãos veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Só para a gente entender. Neemias estava na Babilônia. Bem longe de Jerusalém. E algumas pessoas tinham ido para Jerusalém e foram visitá-lo na Babilônia. Então, Neemias perguntou, né? Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. E eles responderam, as coisas não vão bem. As coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Começa assim a história de Neemias. Começa com uma má notícia, que embora triste, era real, era um fato. Jerusalém era a cidade amada dos judeus, era aquilo que eles mais valorizavam em termos naturais, era a cidade de Jerusalém. Eles tinham um amor, um carinho imenso. E de repente, aquilo que eles tanto amavam, foi destruído, foi derrubado, foi queimado, as pessoas estavam passando por dificuldades, por humilhações. Resumo, as coisas não vão bem. As coisas não vão bem. Como eu falei, é uma ilustração, né, da história de Neemias. Há momentos na nossa vida, meus queridos, em que também nós nos damos conta de que as coisas não vão bem. Poxa, você vai começar o ano falando isso? Vou. Porque é a melhor hora para a gente falar isso. Assim como Neemias recebeu uma má notícia, ele se deparou com uma realidade difícil. Isso acontece com a gente também. Tem hora que as coisas acontecem e a sua conclusão é: as coisas não vão bem. É ou não é? Não é? Às vezes é uma coisa só, às vezes é uma situação pontual na sua vida. Às vezes é mais de uma. Às vezes é a vida toda. Você fala assim, nossa, minha vida está um caco. Está queimado, está destruído, está derrubado. Não vai nada bem. Às vezes você fala, não, isso aqui está ruim. Isso aqui estão ruim. Às vezes é tudo. Para onde você olha no seu coração, para onde você olha ao seu redor, as coisas não vão bem. Eu sei que isso acontece. E eu sei que pode ser exatamente a situação de muita gente aqui. Por isso que eu pensei nesse tema, tão importante para nós. Porque vai acontecer de coisas preciosas para nós perderem o valor. Vai acontecer de coisas importantes para nós, de áreas importantes da nossa vida, serem destruídas. Vai acontecer. Então a gente precisa pensar nisso e precisa aprender a lidar com as más notícias e com as realidades difíceis. Pensando nisso, eu quero propor aqui
uma reflexão sobre a nossa vida em áreas que eu geralmente costumo falar e trazer a nossa reflexão. Mas eu queria que você não perdesse a chance de ser sincero com você mesmo. Se tem um momento que você precisa ser honesto agora, e que só vai te trazer benefícios, é justamente agora. Então eu queria que a gente refletisse no seguinte: existem ruínas na sua vida. Existem coisas destruídas, queimadas, que você sabe que não vão bem. Deixa eu te ajudar a enxergar melhor algumas situações. Por exemplo, na sua vida espiritual, que é o mais importante. Pensando no ano que passou, pensando nesses primeiros dias, será que a vida espiritual que você tem vivido não pode ser uma área de ruína? Você tem de verdade alimentado o seu espírito com as coisas de Deus? Você tem realmente andado com Deus de forma próxima e verdadeira? Eu estou lendo Gênesis no meu devocional e é tão legal ver a descrição de Enoque, que andou com Deus. Depois a gente vê Noé, que andou com Deus. E nós? Você tem realmente andado com Deus? Você está envolvido com a igreja como poderia? Como deveria? Porque a igreja faz parte da vida espiritual. Pode ser que seja uma área de ruína. O Salmo 51, Davi, no momento de ruína da sua vida, no momento em que as coisas não iam bem, ele escreveu o Salmo 32 e o Salmo 51. E no versículo 12 do Salmo 51, ele diz assim: Deus, me devolve a alegria da tua salvação. Olha, gente, Davi, que foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Esse ano nós vamos estudar a vida de Davi. Mas teve um certo momento que ele clamou a Deus e falou: Deus, por favor, me devolve a alegria de ser salvo. Sabe por quê? Porque às vezes a vida espiritual se arruína na nossa vida. E a gente precisa orar como Davi: Deus, me devolve a alegria, porque eu perdi a alegria de andar com o Senhor. Vida espiritual pode ser uma área de ruína na sua vida. É a mais importante. Mais importante. Segundo, família. A sua casa é um lugar de bênção? É um lugar de refúgio? É um lugar onde dá para ver Deus? Agora ficou difícil, né? Ficou difícil. Desafios nós temos, familiares, todos. Seu casamento vai bem? Seu casamento vai bem mesmo? Você, marido, está sendo um marido do jeito de Deus? Você, esposa, está sendo uma esposa do jeito de Deus que Deus quer? Pode ser que seu casamento seja uma área de ruína. Não duvido que haja isso aqui entre nós, casamentos arruinados, ou à beira da ruína. O relacionamento com os filhos vai bem? Como é que está? Os filhos, falando com os filhos agora ainda menores, né? Vocês são filhos obedientes? Vocês respeitam seus pais como você respeita Deus? Você obedece seus pais como você deve obedecer a Deus? Pais, nós temos sido representantes de Deus na vida dos nossos filhos? Se os nossos filhos dependessem do nosso testemunho para formar a visão deles sobre Deus, que visão eles teriam? Que grande desafio, não é? Grande desafio. Pode ser que a família seja uma área de ruína na sua vida. Sua vida profissional. Você se sente produtivo? Você se sente alguém que está
crescendo, está fazendo as coisas. Ou você se sente, talvez, estagnado e infeliz. Você sente alguém valorizado onde você trabalha? Você sente que sua vida está indo para frente profissionalmente? Ou você nem lembra a última vez que você acordou feliz para ir trabalhar? Pode ser que o seu trabalho seja uma área de ruína. Uma área arruinada. E é muito difícil assim. Porque nós precisamos trabalhar. Precisamos trabalhar. Finanças. Será que as finanças pode ser uma área de ruína na vida de alguém? Com certeza. Com relação a você e o seu dinheiro. Você tem sido fiel a Deus em primeiro lugar? Em primeiro lugar. Não é quando dá. É em primeiro lugar. Provérbios diz que nós temos que honrar a Deus com as primícias. Ou seja, a primeira parte daquilo que nós temos. Você tem mantido suas contas em ordem? Gente, já perdi a conta de quantas vezes eu falei sobre isso. Mas eu preciso repetir. Você tem mantido as suas contas em ordem? Ou é uma área de ruína na sua vida? Você tem dívidas? Qual o tamanho das dívidas? Por que você tem dívidas? O que você está fazendo em relação a elas? Você tem sido desorganizado nessa área? Ou você está se empenhando para honrar a Deus também nessa área? Eu sei que as perguntas não são fáceis, mas vocês estão com uma cara de tão preocupados que eu vou mudar o tema. Vamos falar sobre Salmo 23. Não. As coisas não vão bem. Não é isso que foi a notícia que Neemias recebeu? Gente, a gente precisa fazer isso. Porque de vez em quando você vai olhar para situações e a realidade vai ser essa. A porta está queimada, o muro está destruído, as pessoas estão sofrendo, as coisas não vão bem. Uma última área, sonhos e planos. Quais são os seus objetivos para a vida? Me assusta a quantidade de pessoas que não têm a menor ideia do que elas precisam fazer e de onde elas querem chegar na vida. E simplesmente não estão construindo nada. Não estão construindo pontes ou não estão construindo fundamento para nada na vida. E eu preciso te perguntar, o que é que você quer da sua vida? Quem você quer ser quando crescer? Para a gente entender melhor o que eu estou tentando dizer. Você tem sonhos que te motivam? É triste, né? A gente encontra pessoas que desistiram dos seus sonhos. Não é errado sonhar. A Bíblia diz que o coração do homem pode fazer planos. Pode. Deus que nos deu a capacidade de ter expectativas. Mas a resposta vem do Senhor. Mas o problema é quando a gente vê que essas coisas dentro de nós, que às vezes Deus colocou, são arruinadas. Por relaxo, por problemas, por descuido, por medo. E às vezes um sonho que te motivava tanto, que aquecia o seu coração, às vezes um sonho que se arruinou. Deus também pode restaurar isso. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Vamos lá, olhando para essas cinco áreas da nossa vida, com sinceridade diante de Deus, você consegue identificar alguma área arruinada? Eu consigo. Se alguém que não conseguir, me avisa, por favor, porque nós vamos fazer uma comissão da igreja para ir lá investigar a sua vida. Mas a gente vai encontrar alguma coisa. Então a experiência de Neemias não é tão diferente da nossa. Não é tão diferente da nossa. Ele se deparou com uma realidade, as coisas não iam bem.
E talvez você olhando para isso aí, você falou, é verdade. Para mim também, algumas coisas não vão bem. Então eu quero pegar então o que Neemias fez. O que ele fez diante dessa situação? E a constatação de que as coisas estavam destruídas, coisas tão preciosas estavam destruídas. Primeira coisa que Neemias fez, ele agiu com transparência diante da dor. É muito bonito, porque a primeira coisa que ele faz, olha só, quando eu ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias, lamentei, jejuei e orei ao Deus do céu. A notícia foi tão triste. E a noção, a avaliação que ele fez da situação foi tão ruim, que ele não fez outra coisa senão sentar e chorar. E eu sei que talvez quando você começou a olhar aquela lista que eu botei aqui atrás, agora antes, talvez a sua vontade seja exatamente essa. Olhando para certas coisas, olhando para a sua família, olhando para o seu dinheiro, olhando para o seu futuro, para o seu trabalho. A única vontade que eu tenho é sentar e chorar. Mas faz parte do processo de restauração a gente ser transparente com a dor. Ia ser muito estranho Neemias receber uma notícia dessa e falar, tudo bem pessoal, vamos lá para o churrasco, vamos sair, o que importa é... Não, aquilo que era precioso para ele, doeu quando foi destruído. E aquilo que é precioso para nós, eu sei que dói também. Então, é bom a gente aprender a agir com transparência. Depois, uma outra lição aqui, é que ele admitiu que não estava bem, no próximo texto. Neemias trabalhava para o rei, ele foi trabalhar, estava chateado, muito triste, e o rei me perguntou, Neemias, por que você está com esse rosto tão triste? E ele respondeu, o rei continuou, né? Você não parece doente, você deve estar profundamente angustiado. Aí Neemias falou, não, está tudo bem, é só que eu estou um pouco cansado mesmo, é assim mesmo essa época do ano, né? Foi isso que Neemias respondeu? Não. Ele falou assim, fiquei com muito medo, mas eu respondi, que o rei viva para sempre. Como o meu rosto não pareceria triste, a cidade onde estão sepultados meus antepassados estão em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. É uma lição que a gente pode aprender com Neemias. Se está doendo, admita. Se incomoda, reconheça. As coisas não vão bem. A única vontade que eu tenho é chorar. Está tudo bem? Não está tudo bem. Não está tudo bem. O nosso problema é esse, né? Um dos nossos problemas é que a gente carrega dentro de nós tantas coisas arruinadas, sem deixar que a dor apareça. Aí a gente corre risco de lidar com a hipocrisia, seja por hipocrisia, né? Tá tudo bem? Tudo bem. Tá tudo caindo aos pedaços? Tá tudo bem. Foto para todo lado, todo mundo feliz, mas por dentro, na real, a vida está arruinada. Neemias, ele não fez cara de paisagem de que estava tudo bem, quando não estava tudo bem. Não estou dizendo aqui que a gente tem que ser dramático, né? E fazer questão de mostrar para o mundo inteiro as nossas dores. Não é isso. Não é isso. Mas a questão é, seja honesto com aquilo que dói. E seja sincero com as áreas arruinadas. Seja por hipocrisia, seja por isolamento. Ninguém nunca sabe o que está acontecendo com você, porque você não abre para ninguém. Você se isola, se fecha. Isso é ruim. Ou pior de tudo, o auto-engano. Está tudo caindo aos pedaços, mas na sua cabeça ou na sua mente a pessoa se engana. E acha que está tudo bem. Quando na verdade não está. Então, às vezes é possível encontrar pessoas que vivem uma vida miserável.
sem que ninguém perceba, ou sem que deixar que alguém o ajude, ou sem pedir socorro, ou sem tratar aquilo que precisa. Então, essas áreas destruídas na nossa vida que podem acontecer, elas precisam nos levar a uma confissão honesta. E é isso que a gente aprende com Davi, aquele que orou para Deus pedindo: Deus, me devolve a alegria de ser salvo. Davi era assim, Neemias era assim. Eles não faziam de conta que estava tudo bem quando não estava. Quando estava bem, estava tudo bem. Quando não estava, não estava. Eles falavam: Deus, Davi orou, minha alma, porque está tão triste. Ele era sincero com aquilo. E a gente pode chegar diante de Deus e fazer essa mesma confissão. Admitir as dores e as áreas destruídas é o primeiro passo para a restauração. Eu quero propor um outro desafio de reflexão aqui. Que ainda hoje, quando você deitar, deixa Deus sondar o seu coração mais uma vez. Porque, gente, não vale a pena seguir adiante com coisas arruinadas, achando que está tudo bem. Se tem coisas arruinadas, a gente precisa restaurá-las. Esse é o tema do ano, é isso que eu estou tentando dizer. A gente precisa ver aqui no nosso meio Deus devolvendo o valor, aquilo que perdeu o valor. Deus devolvendo a alegria, aqueles lugares onde a alegria se foi. Deus devolvendo beleza, onde a beleza se perdeu. Porque é isso que Deus faz. Mas não vai adiantar se nós não formos transparentes diante das ruínas e diante da dor. Então eu queria te fazer esse desafio. Quando você deitar, eu queria que você deixasse Deus sondar o seu coração. E deixe que Ele te mostre aonde dói. Sabe quando você vai no médico? Esses dias eu fui no médico para ver o ombro. E ele pegou o meu braço e foi mexendo em várias posições. Ele falou: a hora que doer você fala. Tá. Aqui, para baixo, para cima, para frente, para trás. Ai, aqui doeu. Eu queria que você fizesse isso com toda sinceridade. Você vai descobrir que a sinceridade é libertadora. Sabia? A confissão sincera diante de Deus traz uma liberdade que a hipocrisia não traz. Não estou dizendo que a gente é falso aqui o tempo todo, não é isso. Mas eu só estou dizendo que tem hora que a gente precisa ir um pouco mais fundo na nossa reflexão. Deixa Deus mostrar aonde dói. Quando doer, admita. Fala: Deus, é aqui mesmo que está doendo. Não aguento mais esse rolo de dinheiro na minha vida. Deus, é aqui que está doendo. Não aguento mais brigar com os meus filhos. E meus filhos brigarem comigo. Deus, não aguento mais meu casamento. Deus, não aguento mais essa minha vida de crente sem vergonha. Tem que ser assim. Você acha que Deus não sabe? Ele sabe, Ele já fez o raio-x o tempo inteiro. É você que tem que dizer: é aqui que está doendo. É assim que começa. Muito bem, faça isso. A segunda lição, além da transparência, é que Neemias tomou a decisão de agir, porque ele podia ter parado na lamentação. Ele ficou muitos dias chorando, e ele podia ter ficado ali o resto da vida. Ah, acabou Jerusalém, ah, coitadinho de todo mundo, coitadinho de mim, que minha cidade querida foi destruída. Não. Ele tomou a decisão, ele doeu, ele chorou, ele se lamentou, ele jejuou, mas ele agiu. Como que ele agiu? Ele buscou a bênção de Deus, buscou a direção de Deus, ele fez uma reflexão pessoal e ele envolveu outros no processo. É isso que nós vamos ver agora. Primeira atitude de Neemias que leva à restauração é que ele buscou a bênção e a direção de Deus. No texto que nós lemos, quando ele diz que sentou e chorou, depois ele diz assim: jejuei e orei ao Deus do céu. Está aí o começo. Melhor jeito para você começar a restauração nessa área de dor e de ruína na sua vida é orar a Deus do céu. Nossa, Heber, mas já estou orando. Continua. Já estou orando muito. Ora mais ainda. Busque sabedoria. Busque bênção.
Busque a direção de Deus. Fala assim: Deus, não sei nem por onde começar. Me mostra. Foi isso que Neemias fez e é isso que nós precisamos fazer. Acho tão bonito o texto de 1 Pedro, ali, né? Que diz assim: portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus. E no tempo certo, Ele os exaltará. Entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Eu queria que a gente lesse junto. Pode ser? Esse último versículo. Vamos lá. Portanto, humilhem-se sobre o grande poder de Deus, e no tempo certo, Ele os exaltará. Entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Isso é buscar a direção de Deus. E sabe como você pode fazer isso? Faz uma lista. Eu faço isso várias vezes. Fala assim: Deus, o negócio está pegando é aqui, ó. Nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui. Não sei o que fazer e está muito ruim. Mas eu sei que o Senhor pode, porque o poder é seu. Eu não sei quando vai ser o tempo certo, porque quem sabe o tempo certo é o Senhor. Mas está aqui, ó. Está aqui a minha lista. Eu não consigo, eu não sei. Mas o Senhor pode. Socorro. É isso. Buscar a direção de Deus. Buscar a bênção de Deus para tudo que a gente vai fazer. Mas Neemias, além de buscar a direção de Deus, ele fez uma reflexão profunda. Uma reflexão pessoal. Olha que interessante esse texto. Neemias saiu da Babilônia, foi até Jerusalém, ou seja, ele não ficou lá lamuriando, ele foi atrás de resolver o problema. Ele não ficou parado, ele agiu. Assim que cheguei a Jerusalém, 3 dias depois, saí discretamente durante a noite, levando comigo uns poucos homens. Não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado em meu coração. Inspecionei os muros ali, antes de voltar e entrar de novo pela porta do vale. Eu acho muito legal essa história, essa parte da história. Neemias recebeu uma má notícia. Ele ficou chateado. Ele descobriu que algo na sua história, na sua vida que era precioso, estava arruinado. Ele se lamentou, mas ele pediu direção a Deus e ele agiu. Como que ele agiu? Vou para mais longe possível de Jerusalém para me esquecer desse problema e fazer de conta que não existe. Não foi isso que ele fez. Ele falou: o problema é lá, então é lá que eu vou. Foi lá, ele foi sozinho avaliar o problema. É isso que está dizendo. Não contou para ninguém, mas ele foi: deixa eu olhar direitinho essa área aqui. Deixa eu olhar de novo esse pedaço aqui. É isso que eu estou propondo que a gente faça. Uma reflexão pessoal. E você não precisa sair contando para todo mundo também. Ainda. É uma reflexão do seu coração. Diante de Deus. Mas para que você possa avaliar de fato essas ruínas. Algumas perguntas. O que levou à destruição dessa área na minha vida? Onde foi que eu comecei a me perder? Todo desvio tem um começo. Você tem que achar onde foi que você errou o passo. Onde foi que você errou o caminho. Quando foi que as coisas começaram a ficar estranhas. É isso que Neemias foi fazer. Ele foi olhar o muro. Esse aqui está destruído desse jeito, esse aqui está destruído desse jeito. Qual que é o tamanho? Qual é o tamanho da destruição? Por onde começar? O que é possível fazer de imediato? Pensando de forma prática, por onde eu vou começar nesse ano? Porque talvez vai ter áreas que vão levar mais tempo para terminar, para restaurar completamente. Mas tem coisas que você já pode fazer agora. Então, essa reflexão é importante, o exemplo de Neemias para nós. Ele foi e avaliou com honestidade aquilo que estava destruído. Né? Tem uma história, uma piada, né? Que não adianta você, se você estiver pilotando um avião e a luz do alarme começar a piscar, não adianta você tampar a luz e cobrir com alguma coisa. Para ficar tranquilo, não, agora resolveu o problema. Não é porque você não está vendo que o avião não vai cair. Então a mesma coisa, a melhor coisa que a gente pode fazer quando a gente descobre áreas destruídas é tentar resolver. E para isso é necessário uma reflexão profunda. Mas aí a gente tem um problema.
Porque nós não somos treinados para pensar. Os povos orientais, eles são mais bem treinados nisso. Em refletir. Em pensar na vida. Nós ocidentais somos treinados a fazer um monte de coisa. E ficar parado dá coceira. Quanto mais ficar parado pensando na sua vida. Aí dá mais desespero ainda. Mas a gente precisa fazer isso. Precisa fazer isso. Nós precisamos aprender a refletir com mais profundidade sobre a nossa vida. Nós vivemos uma vida cheia, né? Estava falando outro dia numa outra igreja. Assim, dificilmente você vai encontrar alguém que não vai falar assim, nossa, está muito corrido. Todo mundo você pergunta, e aí, como é que tá? Aí todo mundo fala, nossa, olha a correria. A correria significa não sei quantas horas de Facebook, não sei quantas horas de Netflix, não sei quantas horas dormindo, não sei mais quantas horas fazendo outra coisa inútil. Isso é a correria dos nossos dias. Se a gente for bem sincero, a gente vai chegar a essa conclusão. Mas o fato é, inclua na sua vida espaços vazios, onde você vai refletir sobre a sua vida. O salmista disse para Deus, Deus, sonda o meu coração. Mas ele precisava parar para fazer isso. Jesus mesmo, várias vezes ele saía, ia orar, ia ficar solitário. E a gente precisa fazer isso como Neemias fez. O que mais que Neemias fez? Ele envolveu outros no processo. A reflexão ele fez sozinho. Mas ele levou gente com ele para avaliar a situação. E mais legal, talvez um dos capítulos mais interessantes da Bíblia. Ele colocou um monte de gente para restaurar aquilo que estava destruído. Olha só, depois que ele fez a avaliação, ele diz o seguinte, então eu lhes disse para aqueles homens, para aquele povo da cidade, vocês sabem muito bem da terrível situação que estamos. Jerusalém está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Eu sou fã de Neemias. Pessoal, vamos lá. A coisa está feia. O dinheiro sumiu. A conta está vermelha. Está uma bagunça essa casa. Meu trabalho está uma confusão. Vamos trabalhar para consertar. Vamos acabar com essa vergonha. Que legal. É isso que a gente tem que fazer. Mas sem reflexão, sem buscar a sabedoria de Deus, sem buscar a bênção de Deus, não vai dar certo. Então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim e lhes relatei a minha conversa com o rei. E eles responderam, sim, vamos reconstruir o muro. E ficaram animados para realizar essa obra. E esse é o meu objetivo. Eu não quero que você saia desesperado com as ruínas. Eu quero que você saia animado com a restauração que Deus vai fazer. E que Deus pode fazer. Porque essa é a história de Neemias. Ela começa mal, né? As coisas não vão bem. Vamos sentar e chorar. E a gente pode ficar aqui até outubro, sentando e chorando, em cima das nossas ruínas, se vocês quiserem. Ou a gente pode arregaçar as mangas, pedir a bênção de Deus, ver o que precisa ser feito e acabar com essa vergonha. Envolver outros no processo. E aí a gente entende que nós não estamos sozinhos, meus queridos. O processo de restauração é um processo coletivo. Talvez você vá envolver pessoas no processo da sua restauração de algumas coisas, pessoas que podem te ajudar. Mas tem um outro pensamento também, é que nós estamos restaurando juntos, cada um a sua parte da vida. E é tão legal porque o próximo capítulo mostra o povo reconstruindo o muro. Como que eles fizeram isso? Cada um pedaço. Aí se você ler o texto, você vai falar assim, nossa, que texto estranho. Você fala assim, a família tal restaurou daqui até ali. A próxima família restaurou daqui até ali. Os sacerdotes restauraram daqui até ali. Mas se a gente pensar por essa perspectiva, é muito legal. Porque a restauração é um processo coletivo. Você está trabalhando uma coisa na sua vida. O irmão do seu lado está trabalhando outra. Mas o que importa é que Deus está agindo. E no fim das contas, o valor de todos vai ser resgatado. E a nossa igreja, as nossas famílias, os nossos relacionamentos vão ser valorizados. Então,
saiba que você não está sozinho. Todos nós temos ruínas a restaurar. E nós vamos trabalhar juntos para isso. Qual foi o resultado? 52 dias depois de começarmos o trabalho, o muro ficou pronto. Está vendo como dá? Está vendo como é possível transformar a ruína em muro pronto? Está vendo como é possível terminar uma coisa destruída numa coisa reconstruída? Isso precisa ficar na nossa mente. Sabe aquelas áreas que você olhou, que você fala assim, ixi, está só o caco. Você pode escolher ficar olhando para o caco, para a destruição, para o que restou, ou você pode ficar olhando para aquilo que vai ficar pronto. Pela graça de Deus, pelo poder de Deus, pela sabedoria de Deus. E foi rápido. Foi rápido. 52 dias, o muro ficou pronto. E aqui eu não posso perder a chance. Eu posso perder a chance. Porque você sabe que o ano tem 52 semanas. Ou seja, dá para fazer muita coisa. Quando eles terminaram o muro, se você ler o restante do livro, você vai perceber que o trabalho ainda não tinha acabado. Eles reconstruíram o muro, mas ainda tinha outras coisas para serem feitas. Não estava perfeito, mas já estava bem diferente. Não estava perfeito, mas já estava bem melhor. É isso que eu quero dizer. Com a graça de Deus, quem sabe daqui 52 semanas, as coisas estejam bem diferentes. Não vão estar perfeitas, mas elas podem estar bem melhores. Ainda vai ter muita coisa para a gente trabalhar na nossa vida, mas a gente já pode ter algo bem diferente na nossa vida. E sinceramente, eu desejo isso para a minha vida, desejo isso para a vida de vocês. Eu conheço um pouco a vida de vocês. Né? Nossa igreja não é tão grande ainda, a gente vive junto, então a gente sabe, ou pelo menos suspeita, de ruínas na vida um do outro. Mas eu quero animar o nosso coração, o seu coração, com essa expectativa do que Deus vai fazer. E que nesse ano de 2020, o pessoal do louvor pode subir. O pessoal do lanche não precisa sair ainda, pode sair só a hora que terminar, tá? Eu queria te encorajar a você olhar de forma diferente para as ruínas. Ainda tinha um versículo. Se puder voltar lá. A que você olhe para as ruínas da sua vida, que hoje te trazem lágrimas. E eu não duvido que muitos de nós aqui, quando deitam, a hora que não tem ninguém olhando, tanta gente pode chorar, né? Pensando num filho, pensando num projeto, pensando num trabalho, em tropeços. Mas eu queria terminar lendo esse texto com você. Uma oração que cabe muito bem nos nossos lábios hoje. Restaura, Senhor, nossa situação. Como riachos revigoram o deserto. Os que semeiam com lágrimas, colherão com gritos de alegria. Os que choram enquanto lançam sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Em nome de Jesus, você colha coisas espetaculares esse ano. Mesmo que por enquanto seja o deserto na sua vida. Mesmo que por enquanto seja um momento de você semear com lágrimas. Mesmo que nesse momento você esteja chorando por dentro. E desesperado, sem esperança, desanimado. Mas eu quero te encorajar. Não desista. Porque aquilo que está arruinado pode ser restaurado. E eu tenho certeza que no final do ano a gente vai olhar para trás e a gente vai ver, em 52 semanas, o muro ficou pronto. Não está perfeito, mas já melhorou um bocado. Você quer isso para a sua vida? Feche os seus olhos, conversa com o Senhor e diz para Ele, Senhor, talvez seja exatamente isso que eu preciso na minha vida. E é isso que eu desejo.